Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Divagação Científica, o podcast que conta um pouquinho da vida acadêmica e também do que é feito nas universidades para o público em geral. Eu sou a Natália Simon, professora universitária. Eu sou Márcia Zanata, pesquisadora. E hoje o assunto é possível ser pesquisador no setor industrial? Como chegar lá? E hoje temos uma convidada especialíssima que tem um caso de sucesso para nos contar, a doutora Cacris Matos. Aê! Oi meninas, boa noite. Boa noite, pessoal. Desde já gostaríamos de agradecer a participação da Cacris, muito obrigada por dedicar um tempinho aqui para conversar com a gente. A Cacris é doutora em Química pela URGS e atualmente é pesquisadora na empresa Croda. E aí, Cacris, nos conte um pouquinho sobre o seu percurso. Qual o segredo, assim, para conseguir, primeiro, né, ter doutorado e conseguir um emprego em setor industrial? Eu acho que isso é um caso, dá para considerar hoje em dia, né, um caso raro, vamos dizer assim. Conte um pouco da sua história para nós. Qual a fórmula? Então, eu sou formada em Química, né, como a Nath falou, eu tenho mestrado e doutorado na área. E apesar de eu ter feito mestrado e doutorado, diferente de 90% dos meus colegas, eu nunca quis ficar na academia. Por um motivo que, na minha opinião, é uma vocação, né? Eu tinha colegas que amavam dar aula, que o olhinho brilhava quando falava em dar aula, e eu nunca senti isso. Eu não gostava disso, né? Inclusive, uma vez um professor falou para mim que eu tinha uma visão romantizada da indústria. E eu disse pra ele que se não fosse pra eu dar aula como Roberto Fernando de Souza, né, que eu não queria dar aula. Daí ele disse assim, cara, que tu tá te comparando com um professor que tem 20 anos de carreira. Bom, existem professores com 20 anos de carreira que não dão um terço da aula que o cara dá, né, porque o cara era showman. Quem teve aula com ele sabe como é. E desde o início, assim, eu sempre tentei focar nisso, sabe? Eu sempre procurei ter trabalhos que tivessem, de certa forma, uma aplicação industrial. Inclusive, quando eu troquei de grupo no doutorado, eu pedi isso pro orientador. Depois que eu terminei o meu doutorado, eu fiquei assim, e agora, né? Não consegui emprego, faço pós-doc e tal. Só que ao mesmo tempo eu sabia que se eu fizesse um pós-doc, eu ia afunilar ainda mais esse caminho, né? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a investir em mim. De que forma? Eu comecei a fazer cursos. Eu comecei a fazer curso de gestão de pessoas, eu comecei a fazer cursos de gestão de inovação, gestão de projetos, não uma pós, apenas cursos para tu ter uma ideia do que é um método ágil, por exemplo, né? Ou de como tu te portar numa reunião com pessoas de meios completamente diferentes do teu. Né? Uma coisa é a gente aqui sentada, nós três temos a mesma formação, então a gente tem pontos de vista muito semelhantes sobre alguma coisa. Mas aí daqui a pouco na indústria tu tem que conseguir se comunicar não só com os teus iguais, né? Tu tem que conseguir se comunicar com o operador, tu tem que conseguir se comunicar com o pessoal do marketing e assim por diante. E fiz algumas entrevistas durante esse percurso, recebi muitos nãos, assim, muitos nãos, né? Inclusive, é difícil no Brasil ter vaga para doutor, né? A gente sabe disso. Sim. E daí eu acabava inclusive me candidatando para vagas que o nível necessário era o técnico. Sim. Para tentar entrar no mercado de alguma maneira inicialmente. Para tentar, exato. Daí uma vez me chamaram para uma entrevista para o nível técnico e eu acho que na verdade aquela mulher ela me deu uma luz assim, né? Porque ela me perguntou de que forma eu iria conseguir me manter motivada por tanto tempo, considerando o grau de estudo que eu tinha. E na época, eu não entendi aquilo, sabe? Ou, na verdade, eu não queria entender. Ou tu ficou braba, quem sabe, também com a mulher. Sabe? Por que ela me chamou aqui pra isso, entendeu? Só que hoje, vendo como é a minha rotina de trabalho e a rotina que eu gosto, realmente eu não ia conseguir fazer algo que fosse repetitivo todos os dias. Tem pessoas, eu conheço pessoas que têm doutorado e que gostam disso, dessa rotina, sabe? Ou mestrado, enfim. Eu não. Eu sou uma pessoa que gosto de criar algo novo e ver aquilo nascer, aquilo evoluir, aquilo, né, de alguma forma se tornar um produto final, ou, enfim, alçar voos maiores. Aí vocês podem até se perguntar, tá, mas tu nunca desistiu? Olha,
Eu fiz um curso de design de interiores nesse meio tempo. Olha, isso é muito bom! Bom saber, hein? Bom saber dessa informação. Já temos quem consultar aí, hein? Em dúvidas. Porque assim, meu marido não gostava muito dessa parte de interior e precisava de alguém, né? E daí tem um curso profissionalizante, eu fiz esse curso. Só que daí, ao mesmo tempo, eu também fiz um processo de coaching para autoconhecimento. E nesse processo, uma das coisas que o cara falou para mim é... Ele estava tentando achar qual era a semelhança entre o design de interiores e a pesquisa, né? E daí a gente chegou à conclusão que é isso, que é que tu ter a ideia, tu criar alguma coisa e ir transformando aquilo até tu ter algo bom, legal no final, né? Essa é a grande, a maior semelhança entre os dois. E, no entanto, eu fiz esse processo e foi muito bom, assim, pra mim, porque eu acabei me conhecendo um pouco mais, né? E, claro, nunca parei de procurar emprego, né, de qualquer forma. Então, lá por julho, mais ou menos, o IEL, que é uma parceria da Fiergs, aqui no Rio Grande do Sul, né, com o CNPq. Eu sei que tem no Brasil inteiro, Fiesp, Fierg, seja lá o que for. É uma parceria desse instituto com o CNPq. Eles têm um programa chamado Inova Talentos, né? E eu lembro que o título da vaga era bolsistas que saibam propriedade térmica de polímeros, né? E eu fiz o meu mestrado na área de polímeros. Então, enfim, eu me inscrevi, me chamaram para ir conversar e dentro de 10 dias me fizeram uma proposta de trabalho, né? Só que era uma bolsa. Uhum. Ela era uma bolsa de 1 ano, com extensão por mais 1 ano. E de acordo com ele, seria possibilidade de ser efetivado no final. Porém, com o passar do tempo, eu percebi que a empresa não sabia o que era pesquisa, sabe? Porque, na verdade, a gente ia começar do zero. Ia ter que ter um investimento muito alto, né? E eles não estavam muito, assim, a fim de fazer isso, né? Inclusive, eu fui até o IPT, na USP, em São Paulo, para tentar uma parceria com os caras, né? Eu expliquei qual era a situação, eles fizeram uma proposta de valores, mas ainda assim a empresa não quis porque dava mais de 2 milhões de reais na época. Eu trabalhei na Termolar como bolsista, né? Então, uma das coisas que eu aprendi, assim, ali dentro foi com relação a custo financeiro mesmo, né? O quanto tu precisa se preocupar com isso para que tu não perder cliente, por exemplo. Isso é uma coisa que na academia a gente não tem. A gente tem menos noção do quanto que a gente gasta para fazer determinada pesquisa em geral. Sim, se, por exemplo, o simples fato de tu botar uma cor diferente no teu plástico, tu vai gastar mais produto na limpeza da máquina, então isso vai fazer com que tu tenha um custo geral de 20 centavos em peça a mais. E tudo isso faz diferença. Esses pequenos detalhes, realmente, a gente não... Na academia, isso é o de menos, né? Exato. Isso é a última coisa que a gente vai pensar é a viabilidade econômica em geral. É. Exato. Que é mal. Porque eu trabalhava numa equipe que era o pessoal do design de produto, o marketing e eu. Então, a única coisa, assim, eu participava muito em reuniões, principalmente para clientes ou para vendedores, que eles perguntavam, mas as garrafas de vocês têm BPA? Aí tu tinha que dizer que não e o porquê que não, sabe? Então, nesse meio tempo, eu continuei me candidatando para outras vagas, porque, enfim, né? Eu via que ali não ia rolar, sabe? E foi assim que a Croda me achou. Pelo LinkedIn, na verdade. Na época eu pagava o LinkedIn. Me telefonaram e tal, e já fizeram uma primeira entrevista ali. A primeira entrevista foi com a RH. Depois eu fiz uma entrevista com o diretor de Campinas e depois com o pessoal aqui de Porto Alegre, né? Esse processo em si, ele foi muito rápido. Demorou menos de 1 mês entre o primeiro contato deles até a minha contratação. Inicialmente, a ideia era que eu fizesse os novos desenvolvimentos da Croda, né? As novas tecnologias para encapsulação que a Croda queria. As coisas mudaram um pouco com o passar do tempo. 2019 foi um ano muito difícil para a indústria, né? A Croda demitiu 5% do time global e aqui em Porto Alegre nós éramos em 11, a gente ficou em 4. Agora a gente está tendo que trabalhar por 11. Claro. É assim que funciona. Mas eu tô num time hoje que todas nós temos pós-graduação. Só tem uma das minhas colegas que tem só mestrado, porém ela tem uma experiência enorme em processamento, em indústria, sabe? Em processo de cosmético, ela sabe muito, muito mesmo. E todos são químicos, Cacris?
Não, só eu e essa menina, e as outras 2 são farmacêuticas. Então a Croda já tem quem sabe já tem essa experiência de contratar pessoas com pós-graduação, de repente já faz parte ali da ideia da empresa, quem sabe? Eles estão mudando um pouco, porque, por exemplo, em Campinas, agora que eles começaram a contratar as pessoas com doutorado. Por exemplo, eu sou contratada como cientista, eles assinaram a minha carteira como cientista. Eu sou a responsável técnica da empresa, porque como é uma indústria química, precisa ser um químico, né? Sim. Bom, era isso. É que tu falou assim, eu tive que fazer alguns cursos um pouco diferentes para entender melhor como é que funciona a indústria, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala na academia, né? Que tem algumas habilidades que parece que são mais de um setor e outras que são mais de outro setor. A gente tem a impressão que, principalmente na universidade pública, essas habilidades que são necessárias para se trabalhar na indústria não são muito... exploradas, exato. Prefere-se dar prioridade para as habilidades que envolvem só a pesquisa na área de química. Mas, conforme tu mesmo falou, né, a gente sabe que isso não é suficiente para tu sobreviver dentro de uma empresa. Eu acho que assim, ó, Nath, tudo depende, tá? As minhas outras 2 colegas que a gente tem o mesmo cargo, a gente tem perfis bem diferentes. E isso é muito, eu acho que da personalidade da pessoa, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto, amo a pesquisa, acho sensacional, fico super empolgada com essa valorização que está sendo dada hoje, mas eu não me vejo daqui a 20 anos trabalhando dentro de um laboratório. Eu gostaria de subir na carreira. E eu sei que para subir na carreira eu preciso, primeiro, essa característica de tu ser mais político. Isso é uma coisa que tu precisa, assim, evoluir de alguma forma, né? E uma coisa que eu percebi em mim, que eu tive que mudar, é que assim que tu sai da universidade, assim que tu termina um doutorado, né? Tu acha que não que tu acha que tu sabe tudo, não é isso. Na verdade, tu sempre tem um problema com a autoestima, tu sempre vai achar que aquilo que tu não sabe, aquilo que tu sabe ou não serve pra nada, ou que qualquer pessoa vai chegar pra ti em algum momento e vai dizer que é uma farsa, não é bem assim, entendeu? E daí quando tu entra na indústria, tu começa a te revoltar com algumas coisas, tipo, como que a pessoa não sabe isso? Sabe? E daí daqui a pouco, com o tempo, tu começa a ficar, Cris, nem todo mundo tem a mesma visão que tu tem que tentar entender qual é o tipo de visão que a pessoa tem, sabe? E daí isso tu vai mudando com o tempo. Eu não vou dizer que isso foi da noite pro dia, e não foi sozinha. Foi com muita terapia, sabe? Foi com muitos cursos, com muitos livros, e assim que tu começa a mudar o teu pensamento, né? Mudar o teu mindset, que é a palavra da moda, de alguma forma, sabe? Foi assim... Eu tô tendo que conviver com pessoas muito diferentes, né? Do mundo todo. Não só Brasil, não só Estados Unidos, não só Índia, mas muito com o pessoal da França. E quando a minha gestora chegou pra mim, né? Só que tá menos tempo na empresa, e falou, Cactus, vem comigo. Eu fiquei assim, mas por que será eu, né? Aí depois, com um tempo, tu começa a entender. Primeiro por uma questão de como a pessoa é, e segundo... pelo fato de eu ter trabalhado num laboratório em que tinha gente de todas as partes do mundo, que foi onde a gente fez doutorado, isso facilitou, sabe? Essa paciência, de alguma forma, que tu tem que ter com as pessoas, né, desses outros países. Às vezes eles querem dizer uma coisa e não é bem assim. É tenso. É uma responsabilidade, né? É um peso nos ombros aí. Mas, Cactus, eu fiquei na dúvida, também não sei se você quer falar um pouco mais sobre isso. Eu lembro que quando tu tava saindo do laboratório, tu comentou desse coach, que tu ia começar a fazer o coach. Na verdade, ele era um coach de autoconhecimento ou te auxiliava também a procura de empregos e tal? Não. Como é que funcionava isso? Tipo, tu aconselha, tipo assim, tu acha que é legal as pessoas fazerem, a pessoa que tá numa área quer mudar pra outra área, ou não vale a pena, depende mais da pessoa do que daquela empresa que tu contratou, né, enfim. Então, é que são coisas diferentes. O coach que eu fiz foi para autoconhecimento. O processo de coach, ele me ajudou a ver o que eu queria e a não desistir, sabe?
Só que eu acho que pra tu procurar, porque não é pouco que tu paga pra fazer, né? Uhum. Não é uma grana, assim, que dá em árvore um desempregado, vamos dizer. Porque tem que ser os dois, né? Tu tem que ter alguém te motivando e tu tem que querer também, sabe? Tu vai lá por obrigação porque alguém quer que tu faça, não recomendo. Eu acho que tem que ter a vontade de ambas as partes, assim. Porque o que ele me ajudou, né? Ele me ajudou a ver as coisas de uma outra forma. Ou então, às vezes, ele te coloca prazos, né? Por exemplo, você vai arrumar o seu currículo. Tá, ok, vou arrumar meu currículo. Quando é que tu vai me entregar ele? Amanhã? Sabe? Assim, começa a te cobrar coisas que provavelmente se fosse só tudo, semana que vem eu faço. E assim, quando eu comecei a fazer esses cursos, por exemplo, esses cursos de gestão, eu ia começar só com um, que a minha ideia inicial era de fazer o de gestão de projetos, né? Depois eu vi, vou fazer mais esse curso, vou fazer mais esse curso. Eu gostaria de fazer mais uma pós-graduação e eu gostaria de fazer um MBA em gestão de pessoas, né? Por que não gestão de projetos? Porque eu me vejo daqui, 10, 15 anos talvez, num cargo alto dentro da empresa, e tu precisa gerir um grupo de pessoas completamente diferentes, sabe? Diferente da academia, que cada um tem o seu projeto, normalmente é assim, né? Cada um tem o seu projeto e, vou lá, ajudo fulano, porque meu nome vai no artigo. Bom, a gente sabe como é que funciona, né? Na indústria, normalmente, tem que todo mundo trabalhar pela mesma causa. Sim, mas acho que mesmo na academia, os grupos que às vezes o orientador, enfim, consegue gerir bem as pessoas, acho que o grupo, em geral, tem mais sucesso também. Só que às vezes é complicado que se esquece um pouco na academia dessas pequenas coisas que fazem bastante diferença, porque tu conseguir identificar qual a melhor qualidade de uma pessoa e tentar extrair o máximo daquilo, leva anos de treino e a pessoa tem que ser muito perspicaz para sentir isso, e na academia às vezes estão mais preocupados com os artigos realmente, né? Sim. Trabalha ainda no laboratório, Cacris, ou é mais assim, é bastante, a maior parte do teu trabalho é bancada ou é computador? Como é que é tua rotina, mais ou menos, na indústria? É bem dividido, assim, eu tenho alguns projetos, né, no meu caso é muito balanceado, assim, eu faço um pouco de um pouco de outro, né, mas nos últimos meses tem sido muito mais escritório do que laboratório, então às vezes ir pro laboratório é bom, porque tu desliga. Uhum. Não que tu não precisa pensar, não é isso, mas tu não precisa ficar naquela tensão, sabe? É mais manual, né? Usa um pouco menos a cabeça, às vezes. É um retorno às origens. Exato. E uma das coisas que tu aprende muito na academia e que é bom tu trazer isso pra indústria é o perfil analítico, sabe? Tu não se ficar satisfeito só com a resposta do pra que serve esse lápis? O lápis serve pra escrever. Tu vai lá, tu vai analisar pra que aquele lápis serve, por que aquele lápis pode ser usado, como que ele foi feito, como tu pode mudar ele. Isso é uma coisa que tu aprende na academia, né? Ter esse olhar mais analítico a ver as coisas de uma forma diferente, né? E às vezes a pessoa, quando sai assim, crua da academia, sem pós-graduação, ela não vê as coisas dessa forma. Não. Eu também acho que a pós-graduação é uma das coisas que mais nos ensina, é ser curioso sobre as coisas, né? E é saber explicar o que tu tá fazendo ali, por que deu aquele resultado, enfim, né? Na verdade é isso que interessa nas nossas teses, nas nossas dissertações, né? Os resultados de discussão, né? É isso que interessa. Exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente aprende a fazer bem, né? Só que uns dados que a Cacris havia comentado que, diferente dos outros 90% dos colegas que não queriam ir para a indústria, tem inclusive uma pesquisa que mostra quantos por cento das pessoas querem ir para a indústria e somente mesmo 28% das pessoas que têm doutorado pensam em ir para a indústria. Então é uma porcentagem pequena. E no Brasil, em 2008, tinha só 5% dos doutores trabalhando nas indústrias. E em 2014 tinha 6,8%, ou seja, cresceu praticamente 2% em 6 anos. Então, se pensarmos mais ou menos nesse crescimento, digamos que em 2020 teríamos agora em torno de 9% no máximo
de doutores trabalhando nas indústrias. É bem raro acontecer realmente, mas eu acho que é uma coisa que vem modificando um pouco. Eu não sei se tem essa percepção, Cacris, de que tem mais vagas atualmente para doutores do que tinha, por exemplo, quando a gente estava no mestrado, no doutorado, na graduação, a gente não via tanta gente assim. A mentalidade da indústria em si tá mudando, sabe? Teve incentivos, tem incentivos dos governos, né, para tu começar a contratar mais doutores e mestres, enfim. Mas a mentalidade como um todo, a mentalidade do brasileiro tá mudando. Se tu fores comparar 20 anos atrás, tá? Eu acho que a gente até teve um retrocesso nesses últimos 2 anos, mas tudo que acontece na vida vem para nos mostrar um outro lado, né? Inclusive essa pandemia, de alguma forma, ela está servindo para as pessoas verem que a ciência é importante. E a partir daí começar, ok, mas então eu não vou ter só um doutor dentro de um laboratório numa universidade, né? E até pouco tempo atrás, eu inclusive ouvi de pessoas próximas a mim, não sabiam que tinha pesquisa de ponta no Brasil. Aí tu para e pensa, de quem é o problema, né? Por que chegou até aí? De alguma forma eu penso que o problema também é nosso, sabe? Tipo, por que eu não divulgo? Esse é o objetivo do nosso podcast, não é, Marci? Sim. E tipo assim, até um tempo atrás eu tinha vergonha quando tu vai, por exemplo, fazer um cadastro numa loja, tá? E daí a pessoa pergunta qual é a tua profissão. Eu sou cientista? Sim. Aí a pessoa fica me olhando assim, tipo, até pouco tempo atrás eu tinha... Será que é prepotência da minha parte dizer isso? Sim, o ser cientista, o ser pesquisador, a gente tem mesmo vergonha de dizer, às vezes, não é? Parece que é arrogante falar isso, não é? Exato. Eu fico com receio. Aí quando eles pedem nível de escolaridade, né? Eu fico assim, falo, não falo, tipo, né? O que é uma coisa ridícula. Só que daí ao mesmo tempo... médico se chama de doutor, entendeu? Quando, muitas vezes não tem. Muitas vezes. Algumas vezes tem, mas muitas vezes não tem. Eu às vezes também, dependendo de onde eu tô e de quem pergunta, elas perguntam, o que tu faz? Eu digo, eu sou professora. Daí o Márcio diz, ela é professora universitária. Tipo, sabe? A maioria das vezes eu não digo, eu digo, eu sou professora. Mas isso acontece às vezes também, que nem aqui em Portugal se fala investigadora, né? Eu falo, sou investigadora. E o Lucas que complementa, sim, ela é investigadora na faculdade, tal, não sei o que, ela sabe. Ele complementa mais do que eu, em geral, sabe? O que é inadmissível às vezes, não é? É interessante porque eu acho que dentro da academia existe alguns egos meio inflados, sabe? Mas dentro, quando é pra te mostrar... né, para outras pessoas, aí a coisa já fica mais velada, assim, né? Não sei. Mas mesmo dentro da academia, por exemplo, tem os egos inflados, mas as pessoas não se tratam por doutores, não é? Isso também é uma coisa, assim, que advogados muitas vezes vão chamar o seu colega e chamam o seu colega de o doutor fulano, o doutor ciclano e tal. Mas nós, entre a gente... nunca, raramente, quando vamos apresentar a outra pessoa, falamos, essa aqui é a doutora fulana, a doutora ciclana. A gente não usa o nosso título, não é? E inclusive, quando isso acontece, tu acaba se sentindo mal. Eu fiz uma palestra na UFPEL, e quando a minha amiga começou a falar, disse assim, a Cacris é doutora, não sei o quê. Eu disse, gente, que coisa mais prepotente, sabe? E essa questão dos advogados, inclusive, é falta de respeito, né? Tu ir numa audiência e tu tratar o teu colega advogado de um jeito que não seja por doutor é ofensivo, né? Não existe essa opção, né? Já com a gente não, é o contrário, parece. Exato. E essa coisa dos egos inflados na academia, tem gente que não duraria uma semana na indústria. Sim. Entendeu? E isso não significa que eles não sejam bons, não é isso. É que as qualidades que tu precisa para estar dentro da indústria não são as mesmas do que aquelas que tu precisa para estar dentro da academia, principalmente na universidade pública, onde, por mais que tu dê uma aula lixo, tu não vai pra rua nem a pau. Sim, são perfis distintos, né? Sim. Bem diferentes. E aí, mais uma dúvida ainda. A diferença um pouco da pesquisa, né, na indústria e na academia. Tu tem um projeto específico no qual tu vai trabalhar e dentro desse projeto tu pode pensar à vontade ou não? É bem focado, é exatamente um projeto que eles te dão e tu tem que seguir num objetivo muito específico.
como funciona. É que depende do tipo de projeto, né? Normalmente tu tem mais de um projeto ao mesmo tempo que tu precisa tocar. E existem projetos que são específicos, que são bem específicos, né? Então esse tu precisa fazer de tudo para conseguir entregar ele. E tem outros projetos que tu pode sonhar um pouco mais, dar uma viajada, assim, né? Uhum. Eu, graças a Deus, até hoje só peguei esses projetos que dá pra dar uma viajada. Uhum. Já as minhas colegas, não. Elas estão trabalhando, acho que desde abril, num projeto gigante, que é um projeto cosmético e tal, e elas estão fazendo isso dia e noite, entendeu? É só isso que elas fazem. Eu dou um auxílio, mas essa é a diferença. Como eu falei no início, né? Eu fico com as novas tecnologias da empresa. Uhum. Então, tudo aquilo de novo, de diferente, sou eu que faço. Então, eu fico com os projetos de médio e longo prazo e elas ficam com os projetos de curto prazo. Médio e longo prazo, 1 ano e meio, 2 anos. É isso que tu tem que pensar, né? Uhum. Às vezes, eles vêm com projetos bem específicos, né? Daquilo que eles querem fazer. Então, muitas vezes nesse tipo de projeto o tiro é curto. Ou então, se eles querem fazer um projeto assim, a gente vai tentar encapsular alguma coisa por um sabão em barra, sabe? Daí é uma coisa mais sonhadora, daí também não tem pressa. É um negócio que tu pode levar mais tempo. Que massa, fiquei animada com essa vida na indústria. Interessante. E é bacana, assim, tipo, eu ter feito essa transição de academia para indústria, porque hoje eu tenho pessoas como referência, sabe? E eu acho bacana, sabe? Quando tu consegue mesclar essas duas possibilidades. Assim. Sim, é incrível. E as universidades também estão precisando de parcerias com indústrias para formarem pessoas, recursos humanos mais destinados à indústria também, não acho que é uma coisa que está faltando. E é bom que realmente ter tido o caminho na academia por ter essas colaborações e o networking e conhecer pessoas é muito bom mesmo. Caso, Cacris, tu queira deixar aí algum recado para nossos ouvintes, dê a sua mensagem final. Se tu tem esse interesse na indústria, investe em ti, em autoconhecimento, investe em cursos que te ampliem o conhecimento não só na tua área de atuação, mas, por exemplo, fazer um curso de gestão de pessoas, gestão de projetos, não um curso aprofundado, só para tu saber o que são, o que as pessoas estão falando. Inclusive, isso chama muita atenção quando tu tem isso no currículo, significa essa pessoa não ficou acomodada. Ou então leia livros, né? Existem hoje tantos livros capazes, por exemplo, O Poder do Hábito, Foco, Inteligência Emocional, Mindset, né? Que são livros que já são best-sellers, assim. Vale a pena. E assim, vai ter vontade de desistir? Vai. Acho que todo mundo tem vontade de desistir em algum momento. Só que foca onde tu quer chegar e não para até conseguir. Então, e você, ouvinte pós-graduando, já pensou em seguir carreira na indústria? Deixe seu comentário, conte sua história. Todas as divagações são bem-vindas. Então, gostaríamos de agradecer ao nosso editor Lucas Roxo, Purple, e a nossa convidada maravilhosa, KM, Cacris Matos. Muito obrigada, Cacris. Muito bem. Muito obrigada mesmo, Cacris. Obrigada por conversar com a gente, contar toda a tua história, dizer o que tu acha, o que tu não acha sobre a academia, sobre a indústria. A gente adora, sempre adorou te ouvir, na verdade, né? E agora que fazia um tempo que a gente não conversava, então tu trouxe mais novidades. Maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, viu? E para ficar ligado nos novos episódios, siga o podcast Divagação Científica no YouTube e no Instagram. Curta e comente. Semana que vem estaremos de volta. Tchauzinho. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.